Olá, nós regressamos e dando sequência no nosso estudo, nós vamos para a lição número 2. Ontem nós paramos no capítulo 1, o versículo 7, que diz que Jesus viria e todo olho veria. É possível todas as pessoas do mundo ao mesmo tempo vendo Jesus voltar nas nuvens do céu? Bem, nós podemos trabalhar com duas possibilidades. A primeira delas é que quando o nosso mundo foi destruído pelo dilúvio, a Bíblia nos diz que saíram águas das fontes do abismo, debaixo da terra. E depois do dilúvio, a Bíblia nos diz em Gênesis que a terra se repartiu. Peleg, divisão de terras. Alguns teólogos acreditam que essa divisão de terras seria um loteamento e outros acreditam que seria a desintegração ou a destruição do supercontinente chamado Pangeia, onde cada continente então foi levado para um lugar e o outro, e aquele supercontinente que era um só continente foi desfeito. E a segunda possibilidade é que em Apocalipse capítulo 16, no derramamento das 7 últimas pragas da ira de Deus, acontecerá um grande terremoto como nunca houve, um terremoto global que fará com que a estrutura da Terra se movimente de novo e esses continentes voltem a unir-se. São apenas possibilidades. Precisamos avançar e nós estamos agora no versículo 8, Jesus nos diz: eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto, e o Ômega, a última letra do alfabeto. Ou seja, não é possível que Jesus tenha sido criado. Não é possível que em algum momento da história do universo Jesus não existia. Porque ele é o início da história e ele está no fim da história também. E ele é o autor da nossa história. Veja, o texto segue dizendo para nós que ele é o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Versículo 9. E eu, João, que também sou vosso companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E fui arrebatado, versículo 10, em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Algumas pessoas discutem a respeito do que seria o dia do Senhor, mas no livro de Isaías, capítulo 58, a partir do versículo 13, e no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8, e no livro de Gênesis, capítulo 2 também, todos esses textos nos dizem que o dia do Senhor é o sétimo dia, o sábado. E Jesus em Marcos nos diz que Ele é o Senhor do sábado. Então, pela Bíblia, não existem dúvidas de que o dia do Senhor que aparece aqui em Apocalipse, onde João teve a visão, foi numa manhã de sábado. Nós seguimos a nossa leitura, o versículo 11, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o que vês escreve-o num livro e o envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo e Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12, eu virei-me para ver quem falava comigo e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Aqui João está tendo uma visão do santuário celestial, mas no lugar santo, onde tem o candelabro que arde com 7 lâmpadas, igual no tabernáculo erguido por Moisés. E o versículo 13 diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, falando de Jesus, semelhante ao Filho do Homem, porque ele é humano, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos seus peitos com cinto de ouro. Versículo 14, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Cabelo branco representa a sabedoria e experiência. Olhos como chama de fogo, a onisciência do Filho de Deus. Jesus consegue enxergar além da visão humana. E diz também que o versículo 15 diz que os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente ou bronze polido, como se tivessem sido refinados numa fornalha. O livro de Isaías diz que Deus refina os seres humanos na fornalha da aflição. As provações que Jesus passou dão-lhe o direito de aparecer com os seus pés purificados na fornalha, embora Cristo não tinha nada para purificar-se, mas a experiência do sofrimento é que João descreve aqui. E o versículo 15 segue dizendo: como se estivessem sido refinados numa fornalha, a sua voz como a voz de muitas águas, voz poderosa, voz majestosa. Versículo 16, ele tinha na sua destra 7 estrelas e na sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Acredita-se que essa espada é um símbolo da palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Embora a Bíblia não se divida entre Antigo e Novo Testamento, mas entre os primeiros escritos e os segundos da Bíblia, ok? E diz também que o seu rosto era como o sol. Jesus é o sol da justiça, Jesus é a luz do mundo.
quando na sua força resplandece. Versículo 17, e eu quando o vi caí aos seus pés como morto, e pôs-me sobre a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e da sepultura. Jesus está nos dizendo que não precisamos ter medo de nada, porque ele também passou pelas mesmas experiências e ele morreu, e como ele tem a chave da sepultura, ele ressurgiu. Então, ainda que nós morramos, nós não devemos ter medo, porque Jesus é o nosso Senhor e ele tem as chaves da vida e da morte. O versículo 19 diz, escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 20, então temos a explicação dos 7 candelabros e das estrelas. O ministério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, estrelas na Bíblia, em profecia, representam anjos. Por isso que em Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás, com a sua cauda, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Em Isaías capítulo 14 também diz que Satanás é a estrela que caiu do céu. Estrela em profecia quer dizer anjo, simbolicamente falando. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Por que as igrejas aparecem como 7 candeeiros? Porque a igreja tem a responsabilidade de levar a luz para o mundo. Por isso que o símbolo de lâmpada iluminando. É muito simples entender o livro. Hoje nós ficamos por aqui. Amanhã nós entraremos no capítulo 2, na lição 3. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e Deus te abençoe.